Olá, meus queridos amigos, muito boa noite. Muito boa noite, gente, muito boa noite para todos vocês. Começando com muito carinho mais uma pílula noturna do nosso amado Evangelho, para a gente fechar a semana, né? Sexta-feira, nosso bate-bola do bem, você já sabe. Para você participar é fácil, entra lá no site institutonamastê.com.br, tá bom? E envia sua pergunta aqui para mim. Gente, hoje a nossa pergunta diz respeito a práticas alternativas de despertamento espiritual. É isso mesmo que você escutou. Práticas alternativas de despertamento espiritual. Tem algumas pessoas que têm questionado qual é a nossa opinião, né, sobre algumas práticas, digamos assim, não tão ortodoxas, né, na maioria das religiões. Por exemplo, tomar chás, participar de algumas experiências com teor alucinógeno ou coisas do gênero. O que que eu penso a esse respeito? Enfim, o nosso comentário. Meus amigos, eu tenho aprendido no decorrer da vida que existem vários caminhos e várias formas de se enxergar uma mesma realidade. Obviamente, eu não sou ninguém para poder dizer o que é certo ou o que é errado, ainda mais na busca do autoencontro que todos nós devemos, né, procurar encontrar que faça sentido para a gente. Eu confesso a vocês, né, que na minha trajetória até então, do ponto de vista espiritual, eu tenho conhecido muitas pessoas, né, que têm buscado esses caminhos, tomar chá, alguns tipos de experiências, né, ditas alucinógenas, e algumas dessas pessoas acreditam realmente que esse é um caminho que faz sentido para elas. E honestamente, gente, eu de maneira alguma vou me sentir demovido ou forçado a tentar provar para alguém que esse não é um caminho que lhes faz sentido. Para mim não faz. Eu sempre deixo isso muito claro. Não é um caminho que eu acredito que faça sentido para minha realidade. Não creio que eu precise de um chá alucinógeno para poder acessar potenciais adormecidos. Não creio que eu precise, né, de algum tipo de substância entorpecente para poder ter contato com o meu eu sagrado ou acelerar o processo de crescimento espiritual. Eu sigo muito mais o caminho adotado pelo Cristo, o caminho adotado por outros mestres espirituais que acessaram potenciais adormecidos através da meditação, através da sua prece, através da sua conduta ou da busca da sua conduta íntegra. É lógico que muitos desses nossos irmãos, e dicas de passagem que eu respeito profundamente, porque o fato de eu não concordar ou não desejar viver uma experiência não quer dizer que ela seja inválida, vamos deixar isso bem claro, não quer dizer que ela, né, não seja útil, vamos deixar isso bem claro, simplesmente não é uma experiência que me cabe ou que nesse momento me toca, mas com certeza pode ser útil, pode tocar a diversas outras pessoas, né? Pode ser extremamente importante para que outras pessoas despertem espiritualmente, né, para poder seguir a sua caminhada até Deus. A única questão que eu gostaria de deixar muito clara é o seguinte: gente, vocês acreditam que Deus, sendo quem é, né, e na sabedoria que possui, ele criaria caminhos tão complexos assim para que a gente pudesse chegar até eles, dependendo de substâncias químicas ou de outros tipos de entorpecentes? Não sei, isso não me parece ser muito adequado, não é? Muito embora a gente saiba que você pode ter alguns tipos de efeitos do ponto de vista cerebral por causa de algumas substâncias que potencializam a química do cérebro para a gente poder viver algumas experiências, ainda assim elas sempre vão ser experiências forjadas e forçadas pelo meio bioquímico. Repito, não deixam de ser interessantes para algumas pessoas. Mas se não houver uma verdadeira mudança da alma, se não houver um verdadeiro comprometimento em mudar a sua índole, o seu caráter, simplesmente essas experiências não vão passar só disso. Experiências. Assim como pessoas que morrem de vontade de ver espíritos pelo simples fato de que querem ver espíritos. Mas não adianta você ver espírito se você não se tornou um ser humano melhor. Entende? Não adianta você ter acesso a um fenômeno para dizer para os outros que você teve um fenômeno, para dizer para os outros que você viveu experiências extrasensoriais, se isso não mudou tua vida em nada. É como falar, eu vi 3 OVNIs, eu vi 4 extraterrestres, que diga de passagem, não tem a menor sombra de dúvida que existem, mas isso não quer dizer nada. Entende? Me fala o seguinte: quantas almas você ajudou a melhorar de vida? Quantas lágrimas você ajudou a enxugar? Sabe, que tipo de conduta você tem tido com a sua família difícil? Isso sim faz a diferença na vida humana. Isso sim faz a diferença para a construção de um novo caráter, na reformulação do nosso ser. Eu sei que para a gente chegar muitas vezes em transformações profundas, para chegar no tato, né, no trato emocional conosco mesmo ou com seres ao nosso redor, às vezes a gente busca atalhos. Alguns deles podem funcionar,
outros nem tanto. E aí, gente, só o seu livre-arbítrio para determinar o que é melhor para você. Não é verdade? Como disse o Cristo, a cada um segundo as suas obras, e nós sempre seremos responsáveis pelas escolhas que fizermos. Então, não tem como eu dizer aqui o que é certo ou o que é errado, apenas estou lembrando que cada um de nós deve ser responsável pelas escolhas que fizer e, lógico, seguir o caminho que lhe sinta mais em paz. Tá certo? Enfim, que Deus abençoe a todos vocês, muita luz e muita paz, e deixo claro meu respeito às diversas formas religiosas ou de buscas espirituais, desde que preservado o respeito à diversidade, desde que preservado, né, a compreensão e absolutamente sendo sempre contra qualquer tipo de intolerância a caminhos diferentes daqueles que nós temos o hábito de abraçar, se são práticas que estão lhe fazendo bem e aproximando você de um ser humano melhor e ajudando você a sentir mais pertinho de Deus, é um direito que lhe assiste. Tá bem? Deus abençoe vocês, gente. Lembrando, hein? Agora à noite vamos falar sobre planejamento reencarnatório, com muito carinho, aqui no YouTube e no Instagram. Amanhã temos nosso Evangelho no Lar. Domingo, a participação especial de uma monja, a monja Reishin, que faz parte da equipe da monja Cohen, né? Muito conhecida de muitos de vocês. E terça-feira tem o nosso Roçando Clean junto com a gente de novo. Tá ok? Beijo grande no teu coração. E lembrando, ei, já se inscreveu pro retiro? Imagina só, sábado que vem, gente, o dia todo, um retiro espiritual, um retiro de meditação maravilhoso. Hashtag retiro. Estamos esperando por você para essa transformação profunda sem sequer você precisar sair de casa. Olha só que interessante. Esse é um caminho, sim, pelo menos para mim, faz muito sentido. Fiquem com Deus, luz e paz, e até breve, meus queridos amigos. Até muito, gente, muito breve.